Bom dia, alunos! Aqui quem fala é o professor Marcos Vinícius e eu serei o professor de inglês de vocês este ano. Espero que todos vocês tenham aproveitado bastante as férias, tenham descansado e estejam preparados para este ano letivo. Espero que todos vocês possam aprender bastante e se divertir neste ano e que tudo isso que estamos passando, esses últimos tempos, acabe logo e a gente volte para um normal. Dito tudo isso, na aula de hoje nós falaremos sobre verbs ou verbos. No caso, a gente vai ver tanto os verbos regulares quanto os verbos irregulares. E este assunto estará na página 6 do livro de vocês. Vamos lá. No livro de vocês, na página 6, a gente tem no lado esquerdo um quadradinho, um quadro que a gente no lado esquerdo nós temos os verbos regulares e irregulares em inglês e no lado direito as traduções. Então vamos começar. Na primeira fileira nós temos to ask, que significa pedir ou perguntar. Logo embaixo nós temos to be, que significa ser ou estar. Embaixo, to eat, que significa comer. To go, que significa ir. To have, que significa ter ou possuir. Embaixo nós temos to love, que significa amar. Embaixo nós temos to play, que significa jogar ou brincar. To read, que significa ler. To sleep, que significa dormir. E to teach, que significa ensinar. Aí no lado direito, ainda na página 6, a gente tem o Present Continuous Tense, que é o tempo verbal que detona as ações que estão acontecendo no momento em que falou, ou que tem uma expressão no futuro, ou é algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Nós temos, por exemplo, the boy is eating a sandwich now, que significa o garoto está comendo um sanduíche agora. Aí outro exemplo, the girl are reading the magazines, que significa a garota está lendo a revista. E embaixo nós temos Paul is leaving Paris tomorrow. Nesse caso, isso é uma ação futura. Então, Paul está indo para Paris amanhã. Não é muito difícil. Então, sempre quando você tem o verbo, ele termina com ing, significa que a pessoa está ou fazendo aquela coisa agora ou irá fazer no futuro. Isso é o present continuous. Aí embaixo, a gente tem o simple present tense, que é o tempo verbal que expressa ações que acontecem habitualmente com frequência e verdades absolutas. Normalmente ela é na terceira pessoa do singular. Então é he, she, it, com algumas flexões. Por exemplo, she studies math every night. Então assim, ela estuda matemática toda a noite. Aí você percebe que no study, aqui depois do she, aí você tem o she, que é S-H-E, e depois a gente tem o study. O study, ele está conjugado no simple present, perdão. Tanto que você vai ver que o study, originalmente, ele termina em Y. Porém, agora como ele está no simple present, você tira o Y e adiciona IES. Aí você está flexionando ele para o simple present. Embaixo nós temos They travel to Rio de Janeiro every year. Então a gente tem they travel. Travel é o verbo, porém ele não sofre flexão.
certo? Então você não precisa colocar nem S, nem ES, nem IES. Aí vamos lá. To Rio de Janeiro every year. Eles viajam para o Rio de Janeiro todo ano. Embaixo. It snows a lot in New York. Vamos lá. Depois do it, o it, nós temos snow. O snow, quando ele vai para o simple present, ele flexiona e vocês adicionam o S no final. Então fica: It snows a lot in New York. Está nevando muito em Nova York. Aí o último, nós temos Bob drives to work every day. Aí vamos lá. Depois de Bob, a gente tem o verbo, que é drives. Porém, como ele está novamente no simple present, a gente adiciona o S. Como ele já tem o E, não precisa colocar o ES, só o S. Então fica Bob drives to work every day. Bob dirige para o trabalho todos os dias. Então a gente vai relembrar aqui, ó. Aí embaixo a gente tem um quadro com o significado de cada um. Então nós temos always, que significa sempre. Often, que significa frequentemente. Usually, que significa usualmente ou geralmente. Seldom, significa raramente. E never significa nunca. Agora nós vamos para o imperative, que seria o imperativo. Ele é um tempo verbal que expressa comando, ordem ou sugestão enfática, quando você quer colocar uma ênfase no que você está dizendo. Colocar, como eu posso falar, não diria pressão, seria mais... ele é um comando, é como quando a sua mãe manda você fazer alguma coisa, é um imperativo, tipo... vá lavar os pratos ou pegue isso do chão. Isso é um imperativo. Então a gente tem alguns exemplos. No caso do imperativo, a gente tira o to. Vamos lá, alguns exemplos. O imperativo na forma afirmativa. No imperative affirmative form. A gente tem open the door e eat your fruit, please. No primeiro exemplo, open the door significa abra a porta. E no segundo, a gente tem eat your fruit, please. Aí tem coma a sua fruta, por favor. No caso aqui, o verbo ele continua o mesmo, mas a gente tira o to. Lembra que na página 6, na anterior, no quadrinho que mostra os verbos, a gente tem esse to antes do verbo. No caso, quando a gente vai para o imperativo, a gente tira o to e deixa o verbo lá, sozinho, lá dele. Aí, quando a gente vai para o imperative negative form, que é a forma negativa do imperativo, a gente tem dois exemplos aqui. Don't open the door. Don't eat your fruits. No caso aqui, a gente coloca como eu posso explicar? A negação antes do verbo. Então, a gente coloca o don't. Que don't é como se fosse uma junção das palavras do, not. Do significa fazer. E not significa não. Quando a gente junta, forma don't, que seria uma negação. Então vamos lá. Don't open the door significa não abra a porta. Don't eat your fruit significa não coma sua fruta. Por fim, nós agora falaremos sobre o infinitivo, que significa infinitive, que é infinite em inglês, que é um verbo, ele é feito para um acréscimo. Então, no caso, no infinitivo, a gente coloca o to, diferente do imperativo. Então, a gente tem to love, que significa amar, to drink, que significa beber, to sleep, que significa dormir, e to put, que significa pôr, ou no caso é colocar algo em algum lugar, pôr algo em algum lugar. Dito tudo isso, para casa vocês irão fazer
a atividade que está na página 7 e na página 8 e 9 do livro de vocês, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo, certo? E nós corrigiremos essa atividade na próxima aula. Tenham um bom dia a todos, beijos e até a próxima!